Boa noite, minha gente. Deus abençoe a vida de vocês. Vamos começar a nossa terceira aula de Teologia da Educação Cristã, aprendendo a aprender e aprendendo a ensinar. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, te louvamos pelo teu amor, pela tua graça, pela tua bondade. Rogamos a doce presença do teu Espírito Santo para nos conduzir nesta aula, para a compreensão e aplicação da metodologia pedagógica. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Então, hoje vamos falar sobre o professor, esse cidadão, essa cidadã que prepara a aula de forma única. Vamos falar de um professor ideal, aquele professor que alcança os seus objetivos. Então, o bom professor, ele prepara a sua aula de forma única, de maneira como se fosse a última aula que ele fosse preparar na face da terra. Então, já pensou se você soubesse, se Deus dissesse a você, você vai domingo morrer, mas antes você vai dar uma aula para a sua classe. Eu creio que você faria o melhor, não faria? Eu imagino que sim. E esse professor, esse elemento no sistema educacional cristão, ele tem por objetivo dar a sua aula como se fosse única, como se fosse a última aula na face da terra. Por isso que ele deixa os alunos com vontade de aprender mais. E a igreja é um lugar de ensino. A igreja é a localidade de ensino. Mateus 28:19, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, ensinando-vos a guardar. Então, a igreja é uma escola. Todo culto eclesiástico tem como objetivo formar homens de Deus e mulheres de Deus. Esse é o objetivo de todo culto de ensino, escola bíblica, união de homens, de mulheres, de jovens, adolescentes. Todos têm o princípio de formar cidadãos do céu, porque a nossa pátria não está na terra, a nossa pátria está nos céus. E Jesus, ele é o mestre por excelência, porque ele ensinava com toda tranquilidade e autoridade. Ele ensinava. O ministério dele foi 70% ensinando, 30% foi em oração, cura, milagre, mas 70% do ministério de Jesus foi ensinando a 12 pessoas. Dessas 12, 3, que eram mais íntimos, Pedro, Tiago e João, e havia mais de 120 discípulos. Os 70 foram enviados de 2 em 2 para as regiões de Israel. Você imagina, então, o estudo de Jesus, o ensino dele para 3, para 12, para 70, para 120, quando Pedro assume com coragem, prega em Pentecostes, quase 3.500 almas se convertem, e aí é um número exponencial, 3, 12, 70, 120, 3.500 e por aí vai. Então, Jesus é o mestre por excelência. Muito bem. Esse professor, ele é o mediador. Ele é o mediador, porque ele faz a intermediação entre os objetivos educacionais e o educando. O educando é o aluno. Qual é a intermediação? O objetivo educacional, formar um homem crente, formar uma mulher crente, formar um homem consagrado, formar um jovem consagrado. Então, ele media, ele que vai trazer o conhecimento teórico, o conhecimento prático, e vai aplicar no educando, no aluno, para que ele possa desenvolver suas habilidades de aprendizado. Além disso, esse professor, ele vai ver o relacionamento como um fator de mudança. Então, o professor tem que se relacionar com seus alunos. É importante entender isso. Esse relacionamento, ele vai eliminar preconceitos. O que é preconceito?
Preconceito é uma junção de duas palavras, pré e conhecimento, que formam o seu conceito. Por exemplo, quando você não era evangélico, você tinha um preconceito das igrejas evangélicas e dos crentes em geral, por causa de sua família católica ou de seu povo agnóstico ou ateu. Mas quando você experimenta, você tira o pré-conhecimento e você passa a conhecer, você percebe que não era aquilo que os outros diziam, era apenas preconceito. Então, o professor, através do ensino e de se relacionar com os seus alunos, ele leva a eliminar o preconceito e a transformação dos educando no amor de Deus, para que possa compreender a verdade mais absoluta. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem é esse professor? É o professor de si mesmo. Ele que se educa quando prepara a aula, quando pesquisa, quando estuda, quando cria metodologias de aprendizagem, ele primeiro ensina-se a si mesmo. É importante entender estas verdades da palavra de Deus. Além disso, o professor provoca nos alunos o brotar dos seus talentos, o brotar de suas habilidades, e no âmbito cristão, no âmbito eclesiástico, o crente descobrir qual é o seu dom espiritual. Além disso, o professor é entusiasmado, ele quer que o aluno aprenda, o professor não pode ter um complexo de inferioridade, ele tem que entender que o aluno vai sair melhor do que ele tem que entender que o aluno é a cópia dele, o aluno agrega várias características intelectuais, espirituais, emocionais, sentimentais de cada professor que passa por esse seminário. Você vai agregando valores teológicos, valores pedagógicos, valores educacionais, valores da vida. E, além disso, o professor é um aprendiz. Ele aprende primeiro. É como um pregador. Todo pregador, como dizia Martinho Lutero, ele prega primeiro para si mesmo, na preparação do sermão, e depois prega para os outros, quando este aplicou a si mesmo o conteúdo a ser pregado e foi pregado para os seus párocos, os seus fiéis, podemos assim dizer. Então, quem é o professor? Então, vamos abrir a Bíblia aí, vamos trabalhar na Bíblia. Primeiro, o professor deve ensinar o que aos alunos? Alguém lê Romanos 14, 5, por favor. Romanos 14, 5. Romanos 14, 5. Há quem considere um dia mais sagrado que outro. Há quem considere iguais todos os dias. Cada um deve estar plenamente convicto de sua própria mente. O professor deve ensinar o aluno a pensar. Você tem que pensar, você tem que questionar, você tem que perguntar, você tem que procurar entender. É interessante que a relação educacional, ela precisa do ensino racional crítico, entender as coisas, os porquês, como as coisas funcionam, como elas devem funcionar. Além disso, o professor deve ensinar os alunos a trabalhar. 1 Timóteo 4,14. Outra pessoa leia. 1 Timóteo 4,14. Luciano vai ler, pastor. Certo, Luciano. A paz, pastor. Amém. 1 Timóteo 4,14. Não te faças negligente para com o dom. Vou repetir, pastor. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. O professor deve ensinar os alunos a trabalhar. Você tem esse dom, tem que ser trabalhado. Porque Deus dá o dom para as pessoas, e as pessoas podem negligenciar os seus dons. É importante saber isso. Olha, todo ser humano tem talentos, habilidades e, se for crente, tem talento. O ser humano normal tem talento
e habilidade. E se for crente, ele tem dom. Então você tem que usar o seu dom para a glória de Deus. O que Paulo diz ao jovem pastor Timóteo é ele trabalhar o seu dom, ele se esmerar, ele trabalhar de maneira muito incisiva para poder aperfeiçoar, fazer o máximo e o melhor para o Senhor Jesus. Então, ele tem que aprender também a aprender, porque aprender a aprender é uma técnica que muita gente tem dificuldade, porque ela é criada desde a mais tenra idade. Então vamos ler Provérbios 3, o versículo 13 e o 14. A outra pessoa leia, por favor. Felipe aqui, pastor. Pois não, Felipe? Feliz o homem que acha sabedoria. É o homem que adquire conhecimento. Porque melhor é o lucro que ela dá do que o da prata. Muito bem. Então nós temos que aprender a aprender. Algumas técnicas para você aprender a aprender. Você tem que ler. Ler, fazer 2 leituras. Uma primeira panorâmica, que você lê olhando para o centro da linha, que é chamada leitura dinâmica. Você olha o centro da linha e você vai lendo. Você consegue, com os 2 olhos, ler todas as frases. Depois de você fazer essa leitura panorâmica ou dinâmica, você vai fazer a leitura tradicional, que vem da esquerda para a direita. Você vai lendo, colocando o dedo, e você vai anotando as palavras que você não tem familiaridade. Busca na internet, num bom dicionário, ou no dicionário físico em casa, você pode fazer isso. E depois que você ler uma página, você pode, numa frase, resumir o que o autor quis dizer. Isso é uma técnica de aprender, que você pode aprender sozinho. Agora, o que falta nas pessoas não é a falta de talento, não é a falta de habilidade, não é a falta dos dons espirituais, porque cada crente tem um dom espiritual. É a falta de disciplina. Para estudar, você tem que ter disciplina, tem que sentar na cadeira, abrir o computador, abrir o celular, abrir o tablet, abrir o caderno, pegar um grafite, pegar uma caneta, uma borracha e escrever. Olhe, muita gente faz uma coisa que não produz resultado. Compra um marca-texto e fica pintando um livro. Não tem valor pedagógico nenhum. Segundo estudiosos, você não consegue gravar nada. Você só deixa o livro ou a Bíblia colorida. Aprende pouca coisa. Você só aprende fazendo. Na questão da leitura, é ler e escrever o que entendeu. Aprender também através de leituras, pesquisas e observação. Alguém lê 1 Coríntios 11, 1. 1 Coríntios 11, 1. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. O apóstolo Paulo era professor por natureza. Ele tinha autoridade e dizia para a igreja de Corinto: me imitem, porque eu imito a Cristo. Então você aprende fazendo, você aprende lendo, você aprende pesquisando e você aprende observando. É muito importante você ter esse entendimento da palavra de Deus. Aprender a aprender. Estudar. Muita gente tem dificuldade porque não gosta de ler. O brasileiro, ele é intrigado com a leitura. O brasileiro tem dificuldade com a leitura porque os seus pais, na maioria, não eram leitores. Eram pessoas que liam pouco, o suficiente para negociar, o suficiente para casar, o suficiente para viver no meio do mundo e ler uma placa. Você tem que ser muito além disso. Você está se formando aqui como um obreiro, como um missionário, uma missionária, um pastor, uma pastora. Você vai ter pessoas intelectuais na sua igreja, doutores. Você recebe pessoas que você nem conhece. Na nossa igreja aparece, de vez em quando, advogados, médicos. Domingo tinha um médico pela manhã na minha classe dos novos convertidos. Então, é importante entender isso. Você tem pessoas
Porque se você falar errado, pronunciar palavras erradas, ensinar de qualquer maneira, a pessoa não volta mais. Então, preste atenção a aprender corretamente. Continuando. O professor tem que ter algumas habilidades. Algumas habilidades o professor tem que ter. Primeira habilidade, compreensão da realidade. Ele tem que ter compreensão da realidade. Ele tem que entender qual é a realidade que ele está inserido. Você vai pastorear um campo. Conheça o povo. Conheça as pessoas. Vá no comércio. Vá nas lojas, supermercado. Vá na roça. Vá nas praças. Procure conversar com as pessoas. Compreender aquela realidade. Tem criança, por exemplo, que caminha 5 quilômetros para vir para a escola. 5 quilômetros para vir para a escola. Eu já preguei numa igreja no sul do Piauí, na década de 90, num povoado que ficava a 50 quilômetros de uma cidade. E tinha um grupo de crentes, que era crentes de uma igreja, que andavam 20 quilômetros todo domingo a pé ou em jumento para chegar na igreja. E você, muitas vezes, fica ofendido quando o seu carro ficou sem gasolina ou quando sua moto deu prego e quando seu carro deu prego também você diz assim, não posso nem chegar na igreja. Mas eu conheci pessoas que caminhavam 20 quilômetros para ouvir uma mensagem. E essa pessoa tem que ser respeitada. Você tem que pregar o melhor para ela. Não somente para ela, mas para todas as pessoas que vêm na igreja para ouvir a palavra de Deus. Então, o professor tem que entender, compreender a realidade, saber ouvir. Ouvindo você aprende. Saber ver as pessoas fazendo as coisas. Saber observar e ter a empatia. A empatia é a capacidade de se colocar no lugar do outro. É a capacidade de compreender o outro, a dor do outro, a alegria do outro, a felicidade do outro, a tristeza do outro. Então, essas 4 habilidades: saber a realidade que vive, ouvir, observar e ter empatia. Você dirige uma congregação num bairro pobre. Aí você vê que aquele irmão, aquela irmã só vende chinelo de dedo. Por que será? Por que ele não vem com um sapato? Porque não tem. Porque a irmã não vem com a sandália? Porque ela não tem. Então, qual é a sua pastor? Qual é a sua obreiro? Qual é a sua líder? Chegar para o irmão e dizer, irmão, você calça quanto? 38, beleza. Para que não? Nada não. Traz um sapato, ou um sapato usado seu, ou um sapato novo, e ele vem para a igreja. Agora, cuidado, que tem pobres que são orgulhosos. Eu fui pastor em São Luís, numa comunidade de periferia, e tinha um senhor de idade, um senhor de 45 anos, mais velho do que eu um pouco na época, e ele andava com roupas rasgadas, camisas com poída, uma situação calamitosa. Eu peguei algumas calças minhas que não usava mais, umas camisas boas, mandei lavar, passei, entreguei para ele. No outro domingo ele estava lá com a mesma roupa. E eu perguntei para ele, por que você não usou minhas roupas que eu dei? Ele disse, eu não sou esmolé para receber roupa usada. Olha aí, pobre, não tinha emprego, a mulher vivia de bico, ele fazia bico, pobre, carente, mas orgulhoso. Você conhece alguém orgulhoso? Algum povo orgulhoso? Tem. Tem pessoas que são assim, lamentavelmente. Tem pessoas que não sabem receber a bênção. Então, o professor tem que compreender a realidade, saber ouvir, saber observar e ter empatia. Muito bem, vamos caminhar. Vamos continuar. O que o professor cristão ele tem que ter? Ele tem que ter o preparo intelectual. É importante ele conhecer a Bíblia. Conhecer. Você que é professor de escola bíblica, a maioria aqui é.
ou dirige ministério, compre uma boa Bíblia de estudo, comentários bíblicos, use a internet, prepare sua aula, use dinâmicas para você passar a mensagem. Porque além de preparo, você tem que ter maturidade emocional. O aluno na igreja, muitas vezes, ele vai fazer uma pergunta capciosa para você, uma pegadinha. Você tem que ter maturidade emocional para não se ofender com aquela pergunta sem graça ou capciosa do aluno. Ele quer testar seu conhecimento, não se aborreça. Para ter maturidade emocional, tem que ter maturidade espiritual. Tem que entender que os alunos, novos convertidos ou velhos convertidos na igreja, são muitas vezes usados pelo diabo para atrapalhar a lição. Você está com aquela lição, preparou a lição bem direitinho, aí o aluno, pastor, obreiro, o que você acha de adultério? Mas o tema não é adultério, mas ele quer fazer uma digressão do assunto para tirar você de tempo. Muitas vezes é obra do inimigo. Então não caia nessa, tenha maturidade emocional, maturidade espiritual e tenha adequação à faixa etária. Falar nisso, espero que vocês estejam pesquisando o trabalho de vocês, como ensinar as seguintes faixas etárias que eu coloquei para vocês. Então, você vai perceber na pesquisa que o professor tem que se adequar àquela classe de 2 a 3 anos, de 3 a 5 anos, de 6 anos, de 7 a 9. Por quê? Cada faixa etária responde a estímulos pedagógicos de uma maneira diferente dos outros. Um adulto é mais difícil ensinar aos adultos do que aos juniores, do que aos adolescentes. O adulto já tem uma opinião formada. Para tirar uma opinião formada de um adulto dá muito trabalho, mas consegue. Além disso, uma boa comunicação. Saber falar, saber ouvir e saber pontuar as frases e saber explicar. Uma coisa que os homens têm, os homens, seres humanos, homem macho, não gosta de conversa detalhada. Já as mulheres são riquíssimas no detalhe. A mulher conta a narrativa com todos os detalhes possíveis. Se você perguntar, vou perguntar aqui para uma irmã Ivanilda, como foi o culto ontem na sua igreja? Você pode responder? Boa noite, pastor. Boa noite. Como é que foi o culto? Senhor a todos. Eu estava comentando com o Denis agora, os detalhes, que ontem ele que trouxe a mensagem. Aí eu comentando sobre a mensagem dele, teve o louvor, começou com oração, foi lida uma palavra com o irmão Luciano, que estava na abertura, e teve oportunidades, acho que umas 4 oportunidades, e depois foi orado pelos dízimos e as ofertas, meninos foram para a salinha e Denis trouxe a mensagem. Em seguida, finalizou com o pastor dando a bênção pastoral. Muito bem. Se perguntar para um homem, qualquer homem aqui da sala responde. Como é que foi o culto ontem na sua igreja? Foi bênção. Olha aí, foi bênção. Tá vendo como o homem é? O homem resume tudo numa palavra, foi bênção. Então você tem que se adequar na sua comunicação. Então quando você pede relatório de homem, o homem diz assim, foi bom, foi ruim, não foi legal, foi bênção. Ele coloca em uma frase só. Já a mulher, olha, a Ivanildo colocou o culto todinho aqui. Enquanto ela falava, imaginava como é que foi o culto. E eu compreendi. Então você, professor, homem e mulher, tem que saber se comunicar, porque quando você se comunica bem, você desperta e mantém o interesse naquele tema. E, além disso, você tem que provar as respostas, certo? Você tem que entender as respostas, você tem que provocar, aliás, a palavra aqui é provocar as respostas, provocar. Então, aqui, provocar as respostas. Você tem que perguntar. Gente, o método mais antigo do mundo de ensino-aprendizagem é pergunta-resposta. Não cai do céu nada na sua cabeça. Até Deus
manda você ler a Bíblia para aprender. Deus não coloca ensino na cabeça de ninguém. Ou você lê, ou você não lê. Leu, aprendeu. Não leu, não aprendeu. E o professor tem que ter autocrítica. Puxa, a pregação hoje que eu fiz não foi boa. Eu devia ter colocado aquele ponto com mais ênfase. A conclusão não foi legal. Então tem que ter cuidado. Tem que ter autocrítica. É muito importante saber, entender que você não é a mosca branca, nem o último biscoito do pacote. Você está em aprendizado. Eu vou fazer 30 anos de ministério e não sou aquilo que eu gostaria de ser. Eu queria ser muito mais. Então você tem que entender que a humildade ela é importante no educador cristão. Princípio para qualquer faixa etária. Qualquer faixa etária, gente. Qualquer uma. O princípio vai ser esse. Conexão, criar empatia, criar conexão, evitar explicações hiperdetalhadas. Às vezes você se perde numa explicação hiperdetalhada. Você quer ensinar sobre o tabernáculo, lá no Velho Testamento, se você fosse perder nos trançados de laços azuis e brancos, nos detalhes do tabernáculo, você pode perder a essência, que a essência do tabernáculo é um lugar onde o povo ia falar com Deus, e Deus se manifestava ali. Saber usar a utilidade da mensagem. Use a mensagem bíblica para o objetivo maior. Qual é? Ganhar vidas e adorar a Deus. Leve o aluno a agir, a fazer, a perguntar. Desperte no aluno o senso crítico dele. Ele tem que começar a criticar. Será que é assim mesmo? Por que isso? Por que aquilo? Você não deve se aborrecer. Estimular a curiosidade. Quanto mais curioso é o aluno, melhor aluno ele será. Curiosidade para aprender, não é para fazer fuxico, não. Para aprender. E respeitar cada aluno em sua individualidade. Olha, hoje a minha geração está se acabando. A minha geração, uma geração forte, está se acabando. Está surgindo uma geração de mimimi, uma geração Nutella, não me toque, não pode falar de forma ríspida, não pode falar de forma objetiva, tem que rodear com conversas, amenizar a conversa. E, por favor, não entre nessa questão de politicamente correto. Ensine. O ensino, ele é doloroso, o ensino, ele é difícil, o ensino é causticante, o ensino é fatigante, mas quando você aprende para o resto da vida. Por exemplo, se me prenderem hoje, me colocar numa cela e me tirar a Bíblia e deixar sem nada, eles não conseguem roubar o que eu aprendi de Deus nesses 40 anos de evangelho que eu tenho. Entenderam? Então aprenda isso. Respeite cada aluno. Tem um aluno que é mais rápido em raciocinar, tem um aluno que é mais lento no raciocínio, tem um aluno que é calado, não pergunta. Esse é o aluno mais perigoso que tem, porque só observa, não pergunta, e é bom aquele aluno curioso, tagarela, que vai perguntando, que vai se orientando para compreender a palavra de Deus de maneira eficaz. Então essas são as habilidades, princípios que cada professor tem que ter para a faixa etária, para cada faixa etária. E o que é ensino? O que é o método? É um conjunto de técnicas que visam fazer o quê? Alcançar objetivos, tornando a aula mais dinâmica. Então, os métodos podem ser classificados de acordo com os alunos, de acordo com o professor, ou características centrais de cada metodologia pedagógica. Então, vamos lá. O método tradicional é esse aqui. É a exposição. Esse é o método mais tradicional. O método mais tradicional.
onde o professor transmite conhecimento de forma expositiva, enquanto os alunos absorvem passivamente. O professor é papel ativo, aluno papel passivo. Ele é criticado porque não agrega muito conhecimento. E aqui no ensino à distância, que tem um limite de tempo, o limite de espaço, eu estou num lugar e você está em outro lugar, tem essa limitação. Mas se você não participa porque você não quer, porque o método participativo é esse também, através de perguntas, que envolve a colaboração, envolve a participação de todos envolvidos nesse processo educacional. Então, o método tradicional expositivo, exposição do assunto, para absorção do assunto pelo educando, pelos alunos. E o método participativo através de perguntas e respostas, e perguntas e participações dos alunos para ver se compreenderam o método. Método ativo, o aluno desempenha um papel central, porque ele é orientado, ele vai pesquisar, ele vai perguntar, ele vai descobrir, agora, ao lado de um facilitador. Isso acontece muito no TCC, trabalho de conclusão de curso, na monografia, no artigo. Então, o aluno é o papel central da pesquisa, que não deixa de ser uma aula, ou várias aulas, e o professor orientador vai estar facilitando a ele, esse caminho não é correto, venha por esse aqui. O método autônomo, o estudante estuda de forma independente, é o ensino à distância, com pouca intervenção externa, esse é o método autônomo. Tem o método Montessori, que o aluno é independente, é ele quem faz seu currículo, esse é um método que não é usado muito no Brasil, é usado em outros lugares. Metodologia de Paulo Freire, esse aqui foi um comunista, um ateu, que é o pai dos esquerdistas brasileiros, e ele tinha como característica central a liberdade. Liberdade de quê? Ele ensinava que você tinha que questionar a hierarquia, questionar o papel de pai, papel de mãe, e você ser autônomo, e você criar seu próprio ensino. Você sair do assunto a hora que você quiser. Por isso que o Brasil hoje é um celeiro de analfabetos funcionais, porque a metodologia de Paulo Freire, ela é usada nas universidades e nas escolas de ensino fundamental 1, fundamental 2 e ensino médio. Aqui no seminário a gente não usa essa metodologia de Paulo Freire, a gente usa a metodologia agregada de várias outras metodologias. Waldorf, como característica central, a prática e vivência antes da teoria, praticar. A metodologia Pickler, a autonomia e segurança afetiva, relacionamento afetivo seguro de ensino-aprendizagem com o professor e o aluno. Nada a ver de relacionamento emocional, apenas afetivo, empatia. Tipos de aula. Nós temos vários tipos de aula. Aula expositiva, que é essa, onde o professor explica. Aula dialógica, onde há um diálogo entre professor e aluno. Aula magistral, que é uma aula onde o professor ele dá uma aula, digamos assim, maioral, fenomenal. Aula que se pratica através do conhecimento que demonstra a prática, aquela aula que a gente teve na igreja evangélica, de batismo, de ceia, de casamento, de funeral, ali foi uma aula demonstrativa e depois uma aula prática, onde nós demonstramos como fazer e vocês praticaram como vocês aprenderam e ainda acrescentaram elementos na sua celebração da ceia, do batismo, do funeral, ok? Então, tem vários tipos de aula. Esses são os principais, que é a aula expositiva, a dialógica, a magistral, a demonstrativa e a aula prática.
Agora, eventos acadêmicos, que você muitas vezes tem dificuldade de entender. O que é um congresso? Congressos são o seguinte: especialistas de determinada área se reúnem para expor os seus resultados de pesquisas. Tem explanação de palestrantes, apresentações orais ou resumos em forma de pôsteres. O que é isso? Quando você faz um artigo científico e você resume ele num banner ou num pôster e você coloca ele no lugar visível e você vai apresentar aquela pesquisa. Então, isso é um congresso. O que é o painel? É a apresentação de resultados de uma pesquisa científica. Você fez uma pesquisa sobre X assunto e você comunica através de um painel que vai ter redação, recursos audiovisuais e exposição oral. Esse é o congresso, esse é o painel, para você ter esse entendimento. O simpósio já são vários especialistas que se reúnem para expor suas impressões sobre eles. Nós fizemos simpósio de doutrina batista e história batista o ano passado. Então, eles se reúnem numa mesa, explanam o assunto, há discussão, troca de impressões. Já o seminário, o modelo acadêmico seminário, o palestrante vai mostrar uma ideia sobre o tema e vai debater com o auditório. É aberto o momento das perguntas, quando será respondida as perguntas por meio de um especialista que falou sobre X assunto. Essa é a diferença do seminário para o simpósio. E no seminário tem a apresentação de ideias, enquanto no simpósio discute apenas sobre um determinado tema. Seminário, vários temas, e seminário, respostas e perguntas dos participantes. Outro evento, palestra. Ela tem curta duração, ela informa e ela é um tema mais superficial. É um tema mais para um pré-conhecimento. Os cursos já é mais detalhado, pode ser teórico, pode ser prático e pode tanto introduzir um novo tema para o aluno quanto proporcionar o aprimoramento ministerial ou profissional dos alunos. O workshop é mais novo. Hoje em dia tem uma mania muito interessante no meio acadêmico e no meio profissional, que é chamar oficinas de workshop. Hoje tudo é em inglês, né? Workshop, briefing e outras coisas mais. Esse é um avanço prático. É uma discussão sobre equipes e os participantes discutem o assunto também, porque além de explanar, eles participam e dão aula sobre a prática. Mesa redonda. Um tema determinado e os especialistas se reúnem ao redor de uma mesa, tendo um moderador ou mediador que vai levar as pessoas a não se demorarem nas respostas e não se perderem em suas digressões. Esse mediador organiza o tempo na qual cada um pode falar e ele orienta para que ninguém fuja do tema. Depois que todo mundo expõe as ideias, há um debate e, no geral, a mesa redonda faz parte do evento maior de um grande congresso, por exemplo. Então, esses são os tipos de eventos acadêmicos. E o outro é feira. Empresas da área se reúnem para expor produtos, novidades, tecnologia, atividades. Então, a feira tem congresso, tem palestras, tem workshops e etc. Avaliações. Nós temos como avaliar se o aluno vai bem ou não. Aqui no seminário à distância, nós avaliamos o participante em presença, avaliação escrita subjetiva, avaliação escrita objetiva e participação por meio de perguntas e respostas. Mas nós classificamos, a pedagogia classifica as avaliações diagnósticas, atividades e testes discursivos, atividade de testes objetivos,
entrevistas e questionários, provas e testes orais e debates informais. Essa é a mais clássica avaliação que tem, porque tem que avaliar, porque a gente tem que saber se o aluno está percebendo a lição ou não, porque se você não, você pode terminar esse curso aqui, fazer o TCC, se formar, mas se você não mergulhou no curso, você vai lá no campo missionário bater cabeça. Por isso tem que ter avaliação aqui. Avaliações formativas é o processo de acompanhar o aluno durante o curso todinho. Aprendizado, como vai o seu ritmo, suas competências. Então, a gente usa estudo de caso, trabalho em grupo, pesquisa e análise, produção de resumos e resenhas, entre outros. Daqui a pouco eu vou dizer a diferença de resumo e resenha, porque muita gente tem dificuldade de entender isso. Daqui a pouco eu falo. Avaliações comparativas. Comparar resultado do ano passado com esse ano. É desempenho. Então, lição de casa, exercícios, redação de texto, produção de resumos, ok? Então, essa é a comparativa. E as somativas, que vai somando as avaliações do curso ao longo do tempo. No nosso caso aqui, é semestral. Cada mês, aliás, é mensal. Cada mês é uma disciplina. Então, nós aplicamos mensalmente. Provas, testes simulados. E a autoavaliação, onde o aluno ele faz uma análise de si próprio e de maneira consciente com Cristo e com o Espírito Santo, ele dá a sua nota. Tem aluno que é muito sábio, né? Qual é a sua nota que você acha que você aprendeu esse semestre? Ah, professor, eu dou um 10. Poxa, que legal, mas tem aluno que é sincero de não dou um 5. Então, isso facilita o aluno no seu aprendizado. Eu pergunto, alguém pode me dizer qual é a diferença de resumo e resenha? Quem pode dizer? Vamos lá? Um resumo é você colocar toda a obra e resumir com a ideia do autor. Uma resenha é você fazer quase um resumo, mas com as suas ideias, com a sua interpretação, com aquilo que você entendeu do que a obra estava inserida. Exatamente, meu irmão, exatamente. Acertou. A principal diferença é porque o resumo se faz todo o texto resumido do autor e não dá opinião. Na resenha você vai, além de resumir, você vai analisar, criticar, comparar e opinar. O objetivo da resenha é influenciar as escolhas do leitor. O leitor ele vai ser o mestre do autor, que é interessante, né? Então, é isso aí o resumo. Então, está aqui a metodologia. Agora vamos falar um pouco sobre o trabalho que vocês estão fazendo. Vamos lá. O trabalho de vocês é para ser apresentado 30 de dezembro, próxima segunda-feira. Certo? Então, esse trabalho, qual é o objetivo? É um seminário. Qual é o objetivo? Você vai explicar como ensinar para as faixas etárias. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Faixa etária de 2 a 3 anos, que é chamado maternal. Como é que a igreja ensina a Bíblia para essa criança? Através de dramatização, através de brincadeiras, de forma lúdica e através de organização dessas dramatizações, dessas histórias contadas, narrativas e das brincadeiras de forma lúdica. Então, você vai entender que esse aluno, ele é egoísta, ele é inquieto, muitos têm TDAH, muitos têm autismo, e como trabalhar essas crianças especiais. Então, a criança vai usar os sentidos, vai usar a imitação, a espontaneidade, vai brigar com os coleguinhas, vai brigar com o professor, entendeu? Vocês estão entendendo? Compreenderam?
Sim, pastor. Você vai explicar como é que cada faixa etária, você explica a palavra. Então, você vai fazer um trabalho escrito, vai mandar para mim no dia 30, certo? E à noite a aula será com vocês. Então, cada pessoa que ficou uma faixa etária, vai começar aqui, ó. Faixa etária, ficou quem aqui? Só para lembrar. O meu celular está gravando. Maternal, 2 a 3 anos. Foi Davi quem? Davi quem? Eu e Thiago Álamo. Pronto. Então, vocês vão ter de 5 a 6 minutos para você explicar de forma geral como ensinar para o maternal. E outros também terão de 5 a 6 minutos. Trabalho escrito, entrega para mim no dia 30, e à noite, na aula, vocês vão dar aula, explicar como ensinar a Bíblia para a seguinte faixa etária, como eu expliquei aqui. Alguma dúvida? Não. Por hora não, né? Alguém já começou a fazer? Eu não, só dia de sábado. Pois vamos cuidar, porque o trabalho tem na internet vários sites, vários livros, você pode acessar, você pode colocar educação cristã, tem muitos livros em português, tem muitas resenhas, e tem muitos livros educacionais, sites do MEC, e você pode examinar tudo e reter o que é bom. E aí, como avaliar uma criança de 2 a 3 anos, de 6 anos, entendeu? Ok? Nossa aula já está acabando. Tranquilo. Quero agradecer a todos aqui. Procurem fazer o trabalho durante essa semana. Não deixe para outra hora, porque sai mal feito. Não vá dormir. Eu já digo a vocês e repito, seminarista, dormir é luxo. Você vai dormir depois que você for considerado pastor. Aí você vai dormir. E eu duvido muito. Amém? Amém? Amém. Dormir é luxo. Deus abençoe você. Eu pedi para o nosso irmão Denis encerrar com oração a nossa aula de hoje. Amém, pastor. Santíssimo Deus, obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade. Nós estamos aqui, Senhor, na tua presença, aprendendo tudo mais da tua palavra. Queremos te render graça e agradecer por tudo que está acontecendo. É em teu nome, Senhor, que eu peço que o Senhor verdadeiramente abra nosso entendimento e a cada vez mais a gente aprenda mais. Para a honra e glória do teu santo nome. Amém. Amém. Deus abençoe e até segunda, se Deus quiser. Fica com Deus. Boa noite. Boa noite. Ok, terminou aqui a terceira aula da educação cristã.